Boa tarde, meus queridos, amados e abençoados colegas, amigos e irmãos em Cristo. A paz de Cristo para todos. Meus amados, eu estava aqui, Deus fez eu lembrar uma passagem da Bíblia e um fato relatado comigo. Quando a gente ouve falar, é uma coisa, mas quando a gente vivencia, é outra. A Bíblia fala em Mateus 7, né? A Bíblia fala em Mateus 7 do hábito do ser humano julgar o outro. Ele fala assim, ó, não julgueis para que não sejais julgados, está no versículo 1, capítulo 7 de Mateus. E depois fala que com a mesma medida que você julgar o irmão, você também vai ser julgado. E ainda fala que como é que a gente vai tirar o cisco do olho do irmão, sendo que nós taca a trave no nosso. Ainda Jesus fala no versículo 5, ô hipócritas, primeiro vai tirar a trave que está no teu olho para depois corrigir o irmão. E há muito tempo atrás aconteceu isso comigo. Às vezes até sem querer a gente julga os outros, irmão. Não adianta existir alguém na face da terra que falar que não julga, que eu não vou chamar o cara de mentiroso, mas eu não acredito, porque a Bíblia fala outra coisa. A Bíblia fala que nós somos um verme. Lá em Jó 25, Isaías fala que nós somos um trapo de imundícia. Em Jeremias fala que nosso coração é perverso, né? E Jeremias fala, maldito o homem que confia no homem. Tiago fala que a nossa língua é peçonhenta e cheia de veneno. E Jesus fala que nós somos mal. E o apóstolo Paulo fala que nós é igual lixo. Então, nós é tudo que não presta. Por quê? É essa carne. Mas Jesus ama a nossa alma. Ele não ama a carne. Porque a carne vai voltar para a terra. E a alma tem dois caminhos. O céu e o inferno. E Deus deu o livre-arbítrio para nós escolher. Então esse corpo nosso é pecaminoso. Ele é podre. Ele é cheio de imundícia. Ele é, como diz Deus, um verme. Esse corpo é podre, infelizmente. Mas Jesus Cristo ama a nossa alma. Irmãos, há muito tempo atrás, quando eu vendia cocaína, teve uma época, né? Eu gosto de contar relatos que eu vivi, não que eu vi os outros viver. Relatos que eu vivi, que eu vivenciei e que aconteceu comigo. Quando eu vendia cocaína, meus amados, eu vivi 11 anos cheirando cocaína antes de fumar pedra. E eu usei droga há 17 anos, né? Ou seja, eu fumei pedra 6 anos. Depois que eu usei cocaína, eu usei mais 6 anos, eu usei pedra, eu usei tudo quanto é tipo de coisa. Quando eu vendia cocaína, meus amados, e não conhecia crack, nunca tinha fumado crack, não gostava de crack, nada, eu comecei a julgar os usuários de crack. Ixi, eu falava assim, ó, meus amados, esses usuários de crack é tudo vagabundo, sem vergonha, é tudo pilantra. Safado, que isso, o cara rouba dentro de casa, o cara agride a mãe, vende as coisas dele, cê é louco, rapaz? Eu nunca vou fazer isso, esses caras é tudo pilantra. Uma vez eu tava na sede, um baile que teve aqui em São Simão, e um rapaz veio com a esposa dele e uma criança comprar droga de mim. E ele falou assim, você é o Zé Maria? Eu falei, eu mesmo. Você tem um baratinho aí? Eu falei, tem. Quanto você quer? Ele falou, me dá 3 rocha. Eu falei, rocha? Você tá de brincadeira, rapaz, não fumo pedra não, sai fora, ó. Quem fuma pedra, sai pra lá, rapaz. Ainda traz criança aqui pra comprar droga. Irmãos, eu humilhei aquele cara na frente de todo mundo, eu julguei ele, eu medi ele, eu critiquei ele, só que eu esqueci da trave que tava no meu olho. Qual que é a diferença da pedra com cocaína? É tudo vício. Se continuar, eu vou me destruir, eu ia me destruir do mesmo jeito. Tanto ele fumando pedra e eu cheirando pó, eu tava no pecado. Só que eu só vi o cisco no olho dele, eu não vi a trave que tá no meu. E humilhei aquele cara e comecei a humilhar ele, meus amados. E quantas pessoas, sabe o que eu fazia? Eu rasgava nota de 50 reais e rasgava papel de cocaína e jogava fora. Falava pros usuários de crack, aí ó, tem que cheirar pó, rapaz, larga um monte de fumar pedra, vocês é tudo sem vergonha. Eu cuspi pra cima, meus irmãos. E um dia eu cuspi pra cima e esqueci e comecei a andar. Um dia trovejou e fechou o tempo. Eu fui olhar pra ver se ia chover. O cuspe caiu no meio da testa. Aquele crítico, aquele julgador, aquele medidor, aquele condenador dos usuários de crack, agora estava usando crack. E aí? Como é que funciona? Pensou, meus amados?
Quando eu comecei a usar pedra, o diabo... Hoje eu sei que é o diabo, mas eu tinha uns pensamentos. Nossa, e a hora que os caras descobrirem que eu tô fumando pedra... Bicho, eu tô enrolado. Puta. Só que a droga faz o ser humano perder o caráter, a dignidade. Ele vira mais do que o que a Bíblia chama nós de verme. Ele vira o lixo dos lixos, o verme dos vermes, a imundícia das imundícias. E pensou se um daqueles caras chegasse em mim e falasse assim: e aí, Zé, lembra quando você falava que nós era usuário de crack, que nós era pilantra? E você é o que agora? Fala aí pra nós. Você que criticava nós, que julgava nós, o que você é? Pensou, meus irmãos? Se alguém falasse isso pra mim, então cuidado, meus amados. Eu tô falando uma história pra vocês que eu vivi. Não tem vergonha de contar meus testemunhos. Sabe por quê? Porque sem Deus nós humilha e é humilhado. Nós condena e é condenado. Nós julga e somos julgados. Nós mede e é medido. Então cuidado, se você está criticando alguém pelo pecado do outro, se você está julgando alguém porque ele fuma pedra, usa droga, bebe, se prostitui, adultera, tá no afeminismo, eu não estou falando que a gente tem que concordar com esses pecados. Mas, vamos supor, meus amados, eu saía com homossexual. Como é que eu vou chegar no homossexual e falar: rapaz, você é pilantra, larga a mão disso daí, você vai pro inferno? Eu tenho que pregar a palavra para ele, falar que Deus não se agrada com isso. Como é que eu vou chegar num usuário de crack se eu usava, ou num ladrão eu roubava, eu traficava, eu enganava? E aqueles usuários de crack, como é que eu vou fazer isso, irmãos? Eu tenho que pegar a palavra, Deus ama você, ele não concorda com isso, busca Jesus, ele pode tirar daí, mas não chegar criticando, julgando igual eu fazia. Eu cheirava cocaína e pensava que era melhor que um usuário de crack, meus irmãos. Eu julguei eles e eu paguei um preço bem caro, sabe por quê? As pessoas que eu julgava, eles não agrediam mãe, não agrediam pai, eu agredi minha mãe, agredi meu pai. A minha mãe, quando eu agredi, eu ainda nem tava na pedra. Eu agredi meu pai quando eu fumava pedra, agredi minha irmã um monte de vez e criticava os outros porque tava fumando pedra, sendo que eu era pior. Eu tava vendo cisco no olho do irmão e não tava vendo a trave no meu, eu tava sendo hipócrita, igual essa palavra fala. Então cuidado, irmãos. Cuidado para não julgar as pessoas. Que eu julguei as pessoas um dia e eu paguei um preço bem caro. Eu humilhei as pessoas e Deus permitiu eu ser humilhado. Eu humilhava o usuário de crack e depois os caras me humilhou quando eu fumava pedra. Eu julgava as pessoas que fumavam crack e depois eu fui julgado. Eu tirava as pessoas e depois fui tirado. Eu discriminava o usuário de crack e depois eu fui discriminado. Sabe por quê? Porque eu queria tirar o cisco do olho do irmão e não estava vendo a crack. Então, meus amados, se você quiser pedir exemplo para os outros, seja exemplo primeiro. Não critica não, prega a palavra. Fala que a Bíblia abomina. A Bíblia fala isso, a Bíblia fala aquilo. Busca Jesus, fala isso. Eu não estou falando para você concordar com o pecado deles. Só estou falando para não julgar. Porque eu era pecador pior do que os que eu estava julgando e estava querendo passar por santarrão. Então cuidado, meus irmãos. Com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Antes de você tirar o cisco do olho do próximo, tira a trave que está no seu. Não faz igual eu um dia, não. Fiquei vendo cisco no olho de todo mundo, eu não tava nem com a trave, eu tava com a madeireira inteira nos olhos e querendo tirar o cisquinho dos outros. Eu fazia pior, fui pior e julgando eles. Cuidado, meus amados. Senão vocês vão cair na palavra de Jesus em Mateus 7. Hipócrita. Como é que você quer tirar o cisco do irmão? Tira a primeira trave que está no seu olho antes de tirar o irmão. Quer pedir exemplo, irmão? Seja exemplo. Quer pregar a palavra? Viva ela. Não vai pregar de qualquer jeito não, que o diabo vai te arrebentar. Esse dia eu fui evangelizar um cara, sabe o que ele falou pra mim? Ele, Zé, não quero ouvir o que você vai me falar. Sabe por quê? Porque quando eu fumava crack, lembra? Você discriminava eu. Então, irmão, eu plantei lá atrás, hoje eu tô colhendo. Eu julguei e hoje eu sou julgado. E aqueles que eu julguei quase não me ouvem. Eu só tenho que pedir perdão a você que eu maltratei, critiquei, discriminei, acusei. Pra você que eu vendi droga, pra você que eu dei bebida, que eu dei maconha, que eu xinguei, que eu agredi, que eu forniquei, que eu saí com você. Me perdoa. Você que tá assistindo esse vídeo, que eu fiz alguma coisa pra você, me perdoa. Eu não conhecia a palavra de Deus. Até conhecendo a gente erra.
Mas a Bíblia fala que aquele que conhece, a gente tem que fazer de tudo para não praticar mais o erro. E eu tô tentando todos os dias vencer os meus erros. Mas eu erro todo dia. Eu sou um dos piores que já existiu. Mas eu não posso criticar ninguém. E nem vou criticar. Mas eu posso pregar a palavra. Porque a palavra exorta. A palavra é contra o feminismo. É contra a droga. É contra o adultério. Contra a fornicação. Contra a prostituição. E eu tenho que pregar ela para você, para Jesus Cristo. O Espírito Santo abriu os seus olhos como ele abriu o meu um dia. Porque eu fazia tudo isso e eu não sabia que era abominável para Deus. Mas hoje eu sei porque eu li a Bíblia. Então, eu vou pregar para você, eu vou orar para você. E eu vou falar que Jesus Cristo abomina pecado e ama o pecador. Amém? Cuidado, não julgue para não ser julgado. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus tocou no meu coração, sabe, irmão? Então, vamos fazer o bem. Quem ama não vê defeito. Ele convive com os seus próprios defeitos e com os defeitos dos outros. Quem não ama não vê qualidade. Só critica o defeito dos outros e não vê o dele. Foi igual eu um dia. Eu não amava, nem a mim mesmo. Só criticava os outros. E eu pensava que eu era o bambambam. Mas eu não era nada. Eu era pior do que os outros. Porque eu tinha virado um juiz. E quem sou eu para julgar os outros? Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus.